para mim, essa é uma sensação. Eu tenho mais interesse de que tenha mais meteoritos no Brasil, porque eu quero ver aquele número crescendo. Quando eu comecei tinha 39 meteoritos brasileiros, agora já tem 70 reconhecidos. Então, cada um vai somando e eu gostaria de, antes de me aposentar, ter pelo menos uns 100, né? Apesar dele ser metálico, ele tem uma estrutura diferente dos demais meteoritos encontrados aqui no Rio Grande do Sul. A gente está começando os estudos, então foram feitos, a gente sabe que é um meteorito, as primeiras análises, então depende de uma análise mais específica que é feita lá nos Estados Unidos. Você tem que comparar essa análise com todos os outros, para não dizer que eu peguei e trouxe esse daqui, lá de longe eu digo que achei ali na esquina, porque, entendeu? Mas aí eu já sei que esse existe. Então, por exemplo, tem um meteorito aqui na Argentina, o Campo del Cielo, que eles levam para o mundo todo para dizer que é outro meteorito. Aí fala, não, achei aqui, até na China, já disseram que acharam e é o mesmo meteorito da Argentina, porque eles contrabandeiam. Então tem que ser comparado para ver que é um novo, que ele não é um outro que já existe, que alguém comprou, achou, pegou de outro lugar e trouxe para cá. Então, tem dois meteoritos assim, semelhantes, de tamanhos semelhantes. Quando é pesado, ele é atraído por ímã. Ele é atraído por ímã e é pesado. E quando você corta por dentro, ele é como se fosse um aço, ele é um aço. É como se você pegasse uma marreta e cortasse. Tá? Você lixa igualzinho, a cor é igual. Os meteoritos de pedra, eles já parecem, só tem umas pintinhas de ferro e é meio oxidado também. Em volta parece uma pedra sardenta. É isso que é a grande característica. Quando eles caem, a maioria desse tipo aqui, rochoso, ele tem essa película em volta. E aí, quando a gente corta, parece um pedaço de concreto, parece um pedaço de parede ali pintado, tá? Aí ele vai ficando na chuva, ele vai começando a se oxidar, a se intemperizar. Vai ficando, o ferro vai enferrujando e vai manchando as outras partes. Por fim, depois de muito tempo, ele perde essa película preta e ele fica igual uma pedra, dessa que vocês chamam de pedra podre, né? Só que tem a diferença, ele também pesa mais, mas também tem um monte de pedra aqui, né, que pesa bastante, do basalto. E quando a gente lixa, ele tem ainda o ferro cor de aço, igual esse aqui por dentro. Bom, o caso desse aqui, o que chama atenção, exatamente o peso. Quando você pega isso aqui, parece uma pedra dessas de rua ali qualquer. Aí quando você levanta, ela pesa 3 vezes mais, quase. Os cientistas de 200 e poucos anos atrás, eles não acreditavam que os meteoritos viessem do espaço, embora se achassem meteoritos e vissem cair. Quando eu era criança, eu queria ser astronauta. Então, o mais próximo que eu cheguei de astronauta é ser astrônoma. Então, eu fiz astronomia. E na astronomia, foi um pouco decepcionante, assim, ver que a astronomia profissional não era igual à astronomia amadora, que você vê as estrelas e tudo. Então, as estrelas eram números, então você só trabalhava com números. E quando eu assisti uma aula de um professor, que foi o meu antecessor, sobre minerais e meteoritos e tudo, eu fiquei encantada. E depois eu peguei e fui fazer o meu TCC, o trabalho de término de curso em meteoritos. E eu vi que, em vez de só querer ir ao espaço, eu podia tocar no espaço. Então, quando eu estou tocando um meteorito, eu estou tocando em algo que estava no espaço, primeiramente. Nesse caso aqui, num metálico, nem que a gente vá num asteroide, a gente vai conseguir isso aqui, porque isso aqui era de um núcleo de um asteroide, a não ser que vá num outro asteroide menor que fosse um fragmento do núcleo. Então, outra coisa, se a gente fosse, isso aqui teria no núcleo da Terra, seria assim, a gente não vai conseguir nunca chegar no núcleo da Terra e a gente tem como estudar. O meteorito é a sonda espacial do homem pobre. Você cai aqui de graça, representante do núcleo, representante de um outro asteroide, que não teve diferenciação, restos da formação do sistema solar. Olha só, isso aqui é mais velho do que a Terra, do que qualquer coisa que tem na Terra. O nosso planeta foi feito disso, nós fomos feitos disso, tá? Então, quando Carl Sagan fala que nós somos pedacinhos de estrela, nós realmente somos, né? Porque todos os elementos químicos foram formados no interior das estrelas. Bom, mas isso aqui viajou milhões de anos depois que se separou bilhões do corpo parental dele.
para um dia chegar aqui na Terra e poder nos contar um pouquinho do nosso passado, ou até do nosso presente. E, que sabe, do futuro, porque eu falo, eu tenho uma exposição lá que é meteoritos, da Gênese ao Apocalipse. Porque o final pode ser igual à extinção dos dinossauros. Então, a gente tem informações do começo, né? E até saber que um dia vai fatalmente acontecer um impacto grande na Terra. A gente lançou junto com a Olimpíada de Astronomia, né, divulgando, tem um ET no seu quintal, porque o meteorito é um extraterrestre, então para despertar o interesse das pessoas, saber que isso aqui é extraterrestre e poderia ter um no quintal. Então a gente perguntava às pessoas, às crianças, né, principalmente, foi nos colégios, se tinha descoberto. E o professor já entrava em contato comigo, e ele, eu acho que sempre querendo achar um meteorito, né? Ele finalmente, olha... Esperei 53 anos, né? É que ele já... Desde os 10 anos que eu sabia, tinha um imaginário, porque me contaram uns parentes meus, né, que tiveram nessa fazenda, antes de eu nascer. Nessa aqui, desse que achou isso? Esse aí, tem uma pedra pesada, misteriosa, que ninguém consegue levantar, e é de ferro. Eu disse, que legal, meteorito. Aí desde criança eu já tinha coleção de reportagem sobre luzes no céu, com 12 anos de idade. A minha primeira reportagem eu tinha 17 anos que eu levei para o jornal. Então faz horas que eu batalho dessas ciências do céu aí, né?